Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Hoje nós iniciamos a série Análise de Adolf Hitler como comandante militar. E eu queria dizer, antes de mais nada, que nós nos ativemos a determinadas publicações específicas para fugir do lugar comum que existe, principalmente na internet, nas redes sociais, que só demoniza o Hitler, e nós achamos que isso não ajuda a compreender o lado dele de chefe militar da Alemanha nazista. Bom, então vamos citar as nossas referências. Esse aqui é o Hitler, tá, do Joachim Fest. É um calhamaço, são mais de 1000 páginas aí, tem que ter tempo para ler. Eu já li há uns 20 anos atrás e eu vou dizer, é pesado. Esse outro aqui, o outro lado da colina, é o depoimento de generais alemães. Eu já recomendei esse livro aqui em outro vídeo, é da Biblioteca do Exército, é fora de série. E esse outro aqui, Hitler, comandante militar. Esse livro deve ter uns 5 anos aqui, também é muito bom, é da editora Madras. E esse aqui, Os Generais de Hitler, é antigo, mas é interessante porque dá um resumo bacana dos principais chefes militares da Alemanha. Bom, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? Quando você analisa a Segunda Guerra Mundial, você tem que voltar 20 anos e olhar o que foi a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque alguns historiadores já estão começando a estudar o conflito como se um fosse a continuação de outro. E de certa forma, é. Uma outra coisa que eu preciso colocar para vocês, tá? Algumas pessoas colocam como se a culpa isolada da Segunda Guerra Mundial fosse do Hitler. Não é. O Hitler é um produto de uma época e também não é isoladamente da Alemanha. A Segunda Guerra Mundial é uma consequência da Primeira Guerra Mundial, que por sua vez tem as suas origens, tá, na corrida colonial, disputa de grandes potências, etc. Então, eu acho assim, não adianta nós queremos colocar, jogar toda a culpa na Alemanha ou achar que isoladamente eles foram responsáveis por tudo que aconteceu. Então é realmente muito complicado nós partirmos já para a demonização. Bom, uma coisa que nós vamos fazer ao longo dessa série de vídeos é dividir a administração da guerra pelo Hitler em suas várias fases e várias vertentes. Então, por exemplo, nós vamos falar da preparação que ele fez para a Alemanha, de 1933, quando ele assume o poder, até 1939. Vamos dizer como ele influiu nas decisões do Exército, o que ele precisaria ter feito na Força Aérea, tá? E a negligência que ele teve principalmente com a Marinha, com a Força Naval. Eu já vou dizendo o seguinte, pessoal, aquela turma que acha que vai encontrar aquelas opiniões, se ele tivesse feito isso, se ele tivesse feito aquilo, ganhava, vai se decepcionar. Por quê? Porque, na verdade, não é assim que se estuda história. A gente não pode dizer, você não tem como garantir que se ele tivesse feito determinada coisa, a Alemanha teria vencido ou perdido a guerra. Nós analisamos os erros e os acertos dele e cada um faz a sua própria reflexão. Uma coisa importante é o seguinte, quando se estuda as campanhas militares do Hitler, não tem como separar as decisões militares dele das decisões políticas, porque uma acaba sendo consequência da outra. Quando às vezes ele errava na política, acertava do lado militar, às vezes errava do lado militar, acertava do lado político, às vezes acertava dos dois lados, enfim. Mas é muito difícil separar uma coisa de outra. Então vai acontecer às vezes de nós analisarmos uma decisão e vocês... mas isso aí foi uma decisão política dele, sim, mas fica muito difícil separar uma coisa da outra, gente. E nem tem como, até porque se você separar, você não deixa o aprendizado completo. Bom, nós vamos começar hoje analisando alguns dos principais assessores do Hitler. Nós vamos fazer uma coisa bem en passant. No próximo vídeo a gente dá uma aprofundada nisso e começa a falar das campanhas militares. Acompanhe aqui conosco. Bom, esse é o Marechal Wilhelm Keitel. O Keitel, ele foi assim, ele era o chefe do Estado-Maior, do OKW, né, e era provavelmente o militar alemão de alta patente, de mais alta patente a ter acesso ao Hitler. Mas o que aconteceu? Todo mundo era unânime em dizer que o Keitel ele era completamente submisso ao Hitler, e o próprio Hitler desprezava um pouco ele, mas precisava dessa figura para fazer frente ao exército, tá? No fim, essa extrema submissão do Keitel ao Hitler foi a sua ruína. Eu vou falar disso ao longo dos outros vídeos. Esse é o general Alfred Jodl, chefe de operações do Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs.
Não há muito o que se dizer do Jodl, é quase parecido com o Keitel, ele se subordinou ao Hitler, e tem gente que diz o seguinte, que se ele não ajudou o Hitler, também não atrapalhou. Acabou como o Keitel executado em Nuremberg. Marechal Gerd von Rundstedt, um dos mais experientes oficiais generais da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e também um dos mais velhos. Ele tinha 64 anos de idade em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Tinha muita experiência, porque na Primeira Guerra Mundial serviu no Estado-Maior de diversas unidades, e é considerado por muitos oficiais do Ocidente, inclusive o Montgomery, como um dos melhores generais da Segunda Guerra Mundial, mas ele foi demitido pelo Hitler no final da guerra, como acontecia em geral quando um oficial era muito bom. Esse homem é o almirante Karl Dönitz, um oficial submarinista da Alemanha, já era comandante de submarinos na Primeira Guerra Mundial e foi comandante da Força de Submarinos Alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o oficial naval alemão mais influente durante toda a Segunda Guerra Mundial. Ele que criou inclusive a tática da alcateia dos submarinos. Ele depois sucedeu ao almirante Raeder no comando da Marinha Alemã e foi indicado como sucessor do Hitler em 1945. Esse homem é o almirante Erich Raeder, comandante da Marinha Alemã até 1943, quando foi substituído pelo almirante Dönitz. O Raeder não acreditava que a Marinha Alemã, a Kriegsmarine, estivesse pronta para a guerra em 1939. O Raeder era um almirante que acreditava em grandes forças navais de superfície, mas aquela definitivamente não era a praia da Alemanha. Por fim, o Hitler acabou se decepcionando com ele e o substituiu pelo Dönitz em 1943. Esse é o Marechal Hermann Göring, um herói da Primeira Guerra Mundial, muito condecorado, e teve uma participação política muito importante na ascensão do Hitler ao poder, e foi nomeado comandante da Luftwaffe. Mas é muito difícil atribuir qualquer mérito estratégico ao Göring, porque a partir da metade da guerra ele se afastou um pouco do comando operacional da Luftwaffe, e isso ficou na mão de outros oficiais que eu vou citar durante os nossos próximos vídeos aí. Agora, o Göring ele tinha uma importância política muito grande na Alemanha, né? Mas taticamente ele não era dos melhores, não. Bom, pessoal, hoje nós estamos inaugurando a sessão chamada Tribuna do Comandante. Por quê? Todo vídeo a gente sempre fez um sermão no finalzinho e o pessoal gostava muito, então eu resolvi separar isso, tá? Então o assunto da Tribuna do Comandante hoje é cidadania e engajamento. Esse final de semana eu estava passando por uma grande avenida de São Paulo e eu vi um pessoal fazendo uma obra, era um final de semana, pendurando um cartaz de metal muito grande, devia ter mais ou menos 1,20 m por 80 centímetros, numa espécie de uma laje, né, que dava diretamente para a rua. Só que não tinha isolamento nenhum ali embaixo, tá? Não tinha um cordão de isolamento, nada. Aquilo podia cair, porque estava segurado só pelas mãos do pessoal, podia cair e matar alguém. Tá? Então eu fui lá, falei com o capataz da obra, falei, ó, isso tem que estar isolado, a calçada aqui precisa estar isolada. O transeunte não pode estar passando com o risco desse cartaz de metal pesado cair na cabeça. Ele não falou nada, eu percebi que eu não me levou muito a sério. Atravessei a rua, liguei meu celular, coloquei no aplicativo de um grande canal de televisão e comecei a filmar. Gente, do nada, o cartaz sumiu dali, apareceu isolamento, cones, cordas, tudo que tinha direito. Se eu não tivesse feito isso, talvez não acontecesse nada, mas talvez alguém pudesse ter se machucado seriamente ou ter uma consequência mais grave. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não adianta a gente achar, nós pensarmos que as coisas vão resolver por si mesmas, ou que você, a cada 4 anos, votando para deputado, para presidente, para prefeito, o que quer que seja, você vai conseguir resolver os problemas do seu país. Sem engajamento, sem afirmação da cidadania, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora nós temos uma arma poderosíssima na mão. Eu acho que nós temos 3 armas poderosas. O título de eleitor, que nós podemos votar, o CPF, nós pagamos imposto e temos direito de cobrar, e o telefone celular. Façam um grande e um bom uso do telefone celular. Celular não é apenas para ficar compartilhando bobagem. Celular também pode ser usado, tá, para nós conscientizarmos as autoridades, para nós cutucarmos as autoridades, para elas fazerem o que tem que ser feito. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós estamos voltando aí com mais coisas, mais surpresas essa semana, tá? Vai ter a continuação do Hitler Comandante Militar, só que é o seguinte, as séries no canal Arte da Guerra, elas duram muito
conforme a aceitação do assinante. Às vezes a gente vê que o pessoal não gostou muito, então não tem grande repercussão, grandes compartilhamentos, a série acaba perdendo força. Então, quanto mais vocês comentarem, mais compartilharem, mais espalharem isso daí, mais tempo deve durar essa série. Essa série do Hitler, ela deve ser muito grande. Tá, ok? Então vocês vão ter a gente aqui por um bom tempo comentando os erros e acertos do Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Como sempre, pessoal, responsabilidade, compromisso, fé nesse Brasil que ele merece. Até o próximo vídeo.